Melhor noite, bem-vindos a mais uma live, bem-vindos ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Como é bom poder estar com vocês mais uma noite, reunidos como Igreja de Cristo. Antes que eu me esqueça, eu ontem passei um telefone, este telefone exclusivamente para se enviar vídeo. Eu não sei se eu me fiz entender e por isso eu quero reforçar. Não adianta ligar para esse número. Esse número ele fica desligado. Esse número não atende telefone, não atende mensagem. É um número em que o chip não existe mais. O chip estava nesse telefone, baixou o WhatsApp. O chip ele foi danificado e o WhatsApp baixado nesse aparelho. Estou usando este número apenas para receber os vídeos que os irmãos vão enviar. Alguns irmãos estão insistindo, não tem condições. Teve um que eu fui obrigado a bloquear, tamanho a insistência, e ainda veio com insultos. Quero me fazer entender que o número que eu vou passar aqui, ele é apenas para que os irmãos enviem o vídeo com testemunho. Esse vídeo deve ser gravado com o telefone deitado, bem próximo a você, para que o som fique alto e claro. E assim vamos disponibilizar como testemunho todas as segundas-feiras. Já recebemos alguns vídeos, foram para o irmão fazer a montagem. Segunda-feira que vem, alguns vídeos já serão postados. Quero reiterar, não deve fazer ligação, não devem mandar mensagem. Oi, Geraldo, melhor dia, melhor tarde, melhor boa noite. Isto não é possível neste telefone. O número que eu vou passar é para os irmãos contar o testemunho, como conheceu a graça, a denominação, sem falar o nome, que você passou, que você viveu, como vive hoje. Dá um testemunho como o Evangelho chegou na sua vida, como você vive hoje, depois que conheceu o Evangelho da graça de Deus. Então segue. O DDD é 21 96642 9733. Vou repetir. DDD 21 96642 9733. Reiterando mais uma vez, este número é apenas para você enviar o seu vídeo de testemunho. Este vídeo deve ter de 5 a 7 minutos. Se passar disso, não vamos publicar, porque fica pesado o arquivo para compartilhar no WhatsApp. Tá bom? Meu muito obrigado. Me desculpe se eu não fui claro ontem. Me desculpe se eu não me fiz entender. Mas eu acho que dessa vez eu procurei ser o mais claro possível. Tá bom? Meu muito obrigado, meu carinho a todos vocês. E o tema desta live é Evangelho, a chave que abre a prisão religiosa. O Evangelho, deixe-me ver se já está aqui. O Evangelho é uma verdadeira carta de alforria, em especial a epístola de Paulo aos Gálatas e aos Romanos foi, no primeiro século da igreja, uma verdadeira carta de alforria. Naqueles dias, o judaísmo estava muito presente, os pactos se cruzavam. Havia dois pactos. O primeiro estava se desvanecendo, a lei.
A lei física ainda estava muito presente, o templo de pé. E o evangelho, o fundamento colocado por Paulo, o projeto inicial de avisar os gentios que eles deveriam viver pela fé. Das epístolas de Paulo, nós temos duas epístolas que foram e são, dentro da sua linguagem transcendental, não circunstancial, nós temos duas epístolas que são verdadeiras cartas de alforria. São as epístolas de Paulo aos Gálatas e a epístola de Paulo aos Romanos. Todo o contexto dessas duas epístolas tratavam da nova vida em Cristo, a ressurreição decorrente do Cristo vivo, deveriam trazer uma novidade de vida e não a caducidade da lei. Mas havia uma insistência religiosa, judaica, farisaica, tentando escravizar os irmãos que deveriam agora viver na liberdade espiritual. Então, olha o que disse Paulo em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 2. Então, eu estou lendo a tradução que segue aqui o contexto das pesquisas do dicionário grego. Olha o que diz esta linguagem. Então, depois de 14 anos, disse Paulo aos irmãos da Galácia, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito também foi junto. Fui até lá, devido à ordem expressas de Deus, para falar com os irmãos a respeito da mensagem que eu estava pregando aos gentios. Falei particularmente aos líderes da igreja, para que todos eles entendessem claramente aquilo que eu tinha estado ensinando e concordassem conforme eu esperava que eu estava certo. Versículo de número 4. E eles concordaram mesmo, nem ao menos exigiram que Tito, meu companheiro, se circuncidasse, embora fosse gentio. Nem mesmo essa questão teria surgido, a não ser por alguns que se diziam cristãos, na realidade, falsos cristãos, e que foram lá para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus, quanto a obedecermos ou não às leis judaicas, e procuravam fazer com que todos ficássemos atados às suas leis como escravo na prisão. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo que no meio daquela argumentação da nova vida em Cristo, e que eles, alguns irmãos, concordaram, nesse interim surgiram falsos cristãos, e que eles foram lá para espionar e ver qual era a espécie de liberdade que os irmãos tinham em Cristo Jesus, para ver se esses irmãos que estavam em Cristo obedeciam ou não às leis judaicas. Disse Paulo, e procuravam fazer com que todos ficássemos atados às suas leis como escravos na prisão. Era exatamente isto que a religião judaica, e que hoje é a religião evangélica, faz com os seus membros. Os mantém em uma prisão espiritual. Sim, eu digo a religião evangélica porque a religião evangélica anda de braço dado com a religião judaica.
O protótipo das igrejas, chamadas igrejas evangélicas, é um protótipo da religião judaica. Se você atentar, o que tem na religião judaica tem dentro da igreja evangélica. Está os instrumentos, os utensílios da lei, os objetos consagrados, os pastores como sacerdotes tomando dízimo, como era o sacerdócio levítico. Está as cantoras gospel, dizendo que são as levitas da casa do Senhor. Entenda, toda a pessoa que diz eu sou um levita, ele está dizendo eu sou um judeu ministrando no templo, porque era isso que o levita fazia. Ele era um sacerdote da tribo de Levi. Ora, se uma pessoa está dentro da igreja hoje, no século 21, e diz eu sou uma levita, então ela é da descendência de Levi. Ela toma dízimo, porque era isso que o levita fazia. Então, toda esta argumentação tem o propósito de gerar prisão. Leu o argumento aqui? Deixa eu botar na revista e atualizada para você ver. Olha lá, os quais, versículo 4, perdão. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, isto que a igreja faz, ele reduz a escravidão, reduz uma vida livre em Cristo e reduz a escravidão. Qual é esta escravidão? O jugo da lei, que escraviza com seus dogmas, com as suas observâncias, leis judaicas. E você fica aqui seguindo ritos, seguindo script. Domingo que vem é a Santa Ceia, no outro domingo o culto de consagração, no outro apresentação de criança, no outro batismo das águas, todos esses o dízimo, todos esses, toda aquela parafernália, aquele ritual que no fim da celebração, no fim do culto, tem a bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer, tem aquelas colocações antiquadas, até aqui nos ajudou o Senhor. Como até aqui, se as boas novas apresentadas por Paulo naqueles dias dizia que ele nos mantém em triunfo e que nós somos conduzidos em triunfo. Então, o evangelho apresentado por Paulo era uma carta de alforria. Ele abria a chave, era a chave que abria a prisão religiosa impostas pelo farisaísmo no primeiro século da era cristã, mas que continuou, não se diluiu com o tempo, porque os sacerdotes, em nome de Deus, com o título de pastor, só mudou a nomenclatura, insiste em escravizar a chamada igreja com a sua escravidão religiosa. Paulo disse, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. E ele diz no capítulo 2, versículo 5, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Olha, você não deve se submeter a nenhuma pressão religiosa. Você não deve se submeter a nenhum argumento da lei, a nada aquilo que gere uma escravidão, uma imposição, uma obrigatoriedade, uma observância a qualquer tipo de critério religioso. Tudo isto é para reduzir você à escravidão. E o evangelho é a única chave que abre. Existem pessoas presas com Bíblia debaixo do braço, em nome de liberdade. Diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se tornando presos, escravos
de uma religião que só os mantém cativo, gerando benefício aos seus algozes. Estão num cativeiro espiritual e não sabem. Cristo os libertou, mas eles não tiveram conhecimento. Princesa Isabel libertou os escravos. O mundo entendeu. Cristo libertou os crentes do jugo da lei. Os pastores ocultaram isso e, infelizmente, grande parte dos evangélicos ainda não experimentaram, não descobriram a sua liberdade em Cristo Jesus. Se sentem ameaçados, coagidos, com medo, vivem em pânico e desesperado, porque ainda não descobriram que Cristo é a âncora das suas emoções, é a âncora da alma. Paulo disse, eu me submeter à pressão de vocês. Deixa eu ver como é que está escrito aqui na minha tradução aqui. Nem mesmo, versículo de número 6. Entretanto, Gálatas capítulo 2, versículo 5, é porque a tradução do grego, ela foge, ela avança um versículo. Entretanto, não prestamos atenção a eles nem por um momento, pois não queríamos confundir vocês e levá-los a pensar que uma pessoa pode obter a salvação fazendo-se circuncidar e obedecendo às leis judaicas. Olha o argumento de Paulo, mais próximo do original. Olha o que diz o termo grego, como é claro. Entretanto, disse Paulo aos Gálatas, não prestamos a atenção a eles nem por um momento, pois não queríamos confundir vocês e levá-los a pensar que uma pessoa pode obter a salvação fazendo-se circuncidar e obedecendo às leis judaicas. Mas isto é exatamente o que os pastores fazem dentro das igrejas, levando as pessoas a pensar que elas devem obedecer às leis judaicas. Se você prestar atenção e correr um pouquinho pela internet, existe pastor que usa quipar. Existe pastor que prega em hebraico. Existe pastor que diz que tem que chamar o nome Ial. E porque chama Ial, você tem que uma vez por ano praticar a Santa Ceia. Você tem que realizar obrigações judaicas. E isto era o que Paulo estava dizendo aqui. Reduzir a escravidão, retroceder, não é para andar na caducidade da letra, é para viver em novidade de vida. Não é para submeter de novo a jugo de escravidão, é para viver o gozo e a liberdade em Cristo Jesus. Não podemos nos submeter. Paulo disse, entretanto, não prestamos atenção a eles nem por um momento, pois não queríamos confundir vocês e levá-los a pensar que uma pessoa pode obter a salvação fazendo-se circuncidar, que era um dos preceitos da lei, cortar a pele do prepúcio. O menino ao 8º dia ia ser circuncidado. Isso era tradição. Paulo disse, e obedecendo as leis judaicas. Ora, todo o contexto da chamada igreja evangélica no Brasil, quem sabe no mundo, está em observância às leis judaicas. São governados pelas leis judaicas. Tem todo um segmento. Tem a Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia. Não tem a expressão Santa Ceia. Tem ceia, porque ceia é um jantar. Tem o batismo nas águas, que era uma purificação, que João Batista fez isso, preparando o caminho do Senhor. Isto era uma prática para os judeus. No livro de Levítico, quando o cordeiro, o cabrito, ou ovelha, o animal macho de um ano, ia ser apresentado por sacrifício, eles lavavam até as entranhas, e Jesus, como Cordeiro de Deus, tinha que passar por esse rito. Como era o cordeiro animal, o Cordeiro de Deus tinha que ser lavado. Foi exatamente isto que fez João Batista, preparando-o
para o caminho, preparando para conduzir, para ele ser conduzido até a cruz. Tem esse batismo nas águas que agora, nem agora nem nunca, purificou o espírito de ninguém, a não ser os contaminados segundo a carne. Tem as vigílias, tem o jejum, que era a aflição de alma para o povo judeu. Tem toda uma doutrina de candelabro, de bandeira de Israel, escravizando com o nome de uma santidade, mas é falsa. A verdadeira santidade foi produzida por Cristo no teu espírito e no meu espírito. Nada que Cristo não tenha feito que o homem tenha que fazer. Tudo o que apresenta o homem perfeito diante de Deus foi feito pelo sacrifício de Cristo. Escreveu Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número 14. Através do sacrifício de Cristo, o homem foi aperfeiçoado. A lei espiritual, já que não era eficaz, era ineficaz, perdeu totalmente o seu vigor e sendo destruída fisicamente quando caiu a queda do templo. Então é exatamente isso em que as chamadas igrejas submetem os seus membros a uma vida de escravidão, de ritual, de paganismo, uma vida de busca, 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 e que nunca o encontram, uma vida de infelicidade, uma vida de encher o templo e encher cofres e inflar egos, uma pregação sem sentido. Sim, porque não aponta a posição espiritual, não diz quem tu és em Cristo, pelo contrário, deturpa e deforma a palavra, dizendo que tu és miserável, que tu és o pó da terra, que tu vais perder a salvação, que o diabo está furioso, que Deus vai soltar a mão. Toda esta deformidade é contra o evangelho. Não é uma chave que abra, mas é uma algema travada e que a pessoa se vê emaranhada. Ela não tem força para sair, para ir na outra comunidade, que é um costume aí da prisão religiosa, tem que pedir uma carta de recomendação ao pastor. No dia de Santa Ceia, os obreiros não podem faltar ao culto. Aliás, eles têm que distribuir os elementos. Um verdadeiro ritual pagão que se tornou a igreja, porque em pleno século XXI, em vez de espiritualizar a mensagem do evangelho, materializaram, trazendo segmentos judaicos para dentro do corpo de Cristo, gerando deformidade, fermentando o saudável corpo. O chamada igreja de Cristo tem chagas purulentas, feridas, está aí sangrando por causa do fermento dos fariseus, por causa de observância das leis judaicas. Paulo disse em Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 1, olha aí, queridos irmãos, nós não somos filhos escravos, sujeitos a leis judaicas. É o quê? Não é possível. Queridos irmãos, nós não somos filhos escravos sujeitos a leis judaicas, mas filhos da mulher livre. Não está? Não. E agora? Foi? Ah, tá. Tá aí na tela? Vê se está 1. 5:1. Queridos irmãos, nós não somos filhos escravos sujeitos às leis judaicas. A tradução do grego aqui, ele avança um versículo e às vezes retorna. Queridos irmãos, nós não somos filhos escravos sujeitos às leis judaicas, mas filhos da mulher livres, aceitáveis a Deus por causa da nossa fé. Nós não somos filhos escravos sujeito às leis judaicas. Ora, se Paulo trouxe esta argumentação que eu estou diagnosticando como uma chave que abre essa prisão religiosa, por que é que não se ensina isso? Por que é que os pastores não ensinam isso? Porque as leis judaicas me colocam em escravidão.
A graça me coloca livre para adorá-lo em espírito e em verdade. Paulo estava dizendo aos Gálatas, numa carta de alforria, queridos irmãos, nós não somos filhos escravos. Filhos escravos é quem está sujeito às leis judaicas. E o que é que se vê dentro da igreja? Leis judaicas. O dízimo, lei judaica. Ora, purificação com água, lei judaica. Lava-pé, lei judaica. A Páscoa, leis judaicas. Ora, se observam, se estão sujeitos a leis judaicas, vocês não são filhos da graça, não são filhos da livre, da Jerusalém lá de cima, vocês estão em escravidão lá com um monte, com Moisés, vocês estão em escravidão na lei. Vocês estão como Sara, como Agar, em escravidão. Queridos irmãos, nós não somos filhos de escravos sujeitos a leis judaicas, mas filhos da mulher livre, aceitáveis a Deus por causa de nossa fé. Versículo de número 2. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, a leis e as cerimônias judaicas. Rapaz, que tradução é essa, hein? Que forma clara, simples. Parece que a cada dia mais tira o véu. Agora sim, Geraldo, alguém pode me dizer, tudo que eu vivi aí na chamada igreja eram leis e cerimônias judaicas. Está escrito de uma forma clara. É assim que está no original grego. Foi assim que Cristo nos libertou. Na tradução comumente usada, assim como eu uso, está assim, para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas todo o argumento dos Gálatas e do Romano trata de leis judaicas que a igreja do novo pacto não deve permanecer. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem! Olha o cuidado que esse canal tem de fazer com que você permaneça livre no Evangelho do Cristo ressuscitado e não prestem atenção em regras, ritos cerimoniais da lei de Moisés. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, as leis e cerimônias judaicas. Se tiver lei e cerimônia judaica, não é liberdade em Cristo, é prisão religiosa. E o evangelho que eu te apresento abre essas cadeias. Saia debaixo de qualquer pregador que tenha a observância da lei judaica. O que está aí nas chamadas igrejas, digo eu a verdade e não minto, 99% está fermentado com a lei de Moisés. E essa é a nossa luta. Nós não somos quem toca violão. Violão não tem nada a ver com lei. Não tem nada a ver com graça. Não há proibição na lei de tocar. Muito pelo contrário. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você é livre para louvar, você é livre para congregar, você é livre para não congregar. Nós estamos livres. Não entre nesse processo de alguém dizer, Geraldo está igual ao sistema. Por quê? Porque eu uso terno. Ei, não vem me reduzir à escravidão. Já fizeram isso no sistema, obrigando a usar terno. Como é que quer que eu tire? Eu tiro se eu quiser, sou livre. Eu tenho uma liberdade de me apresentar em adoração ao Pai da maneira que eu quiser, desde que não gere escândalo. Nós somos livres. Depois ele diz no versículo 3, escutem-me, disse Paulo aos Gálatas, escutem-me, pois é sério. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazer o justo diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Está claro? Está mais claro ou quer que coisa? Quer que coisa? Vou coisar, peraí.
Escutem-me, disse Paulo aos Gálatas, pois é sério. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas, os irmãos guardando o sábado, meu irmão. Paulo disse, me escutem, isso é muito sério. Se vocês estão contando com isto, a guarda das leis judaicas, para que vocês sejam justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. E vou repetir, disse Paulo, qualquer um que tentar obter as boas graças de Deus por meio da circuncisão, precisa obedecer sempre a todas as outras leis judaicas ou então morrer. Você entende que nós não estamos brincando com a sua vida? Você entende que o nosso desejo é clarear a sua mente, é te fazer entender que nunca te pregaram o evangelho, pregaram prisão religiosa. Você leu aqui os comentários de Paulo. A religião farisaica, que hoje tem outro nome, religião evangélica, tudo o que eles pregam é judaísmo. E judaísmo, se observar, é melhor morrer. Por quê? Está anulando a graça de Cristo. Ninguém consegue ser justo, disse Paulo. Eu espero que isto tenha sido bem claro, este argumento, esta conversa, esta noite. Não vou bater de berimbau, acho que isso aqui já é o suficiente. Eu vou ler com você Colossenses capítulo 2, versículo 17. Disse Paulo já à igreja de Colosso: portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que come ou bebe, ou por não comemorarem as festas e feriados judaicos, ou as cerimônias de lua nova ou sábados. Meu Deus, mas isso está escrito aqui no Evangelho? Sim. Como eu nunca li? Nunca li? Nunca leu? Porque a chamada igreja não tem Evangelho, tem cerimônias judaicas. Olha, portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas, ou seja, festa da primícia, festa das Páscoas e todas as outras festas, e feriados judaicos, ou as cerimônias de lua nova, ou os sábados. 18. Estes eram preceitos apenas temporários, que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombra da realidade do próprio Cristo. 19. Que ninguém afirme que vocês estão perdidos, porque vocês se recusam a adorar anjos, como dizem eles que vocês devem. Por quê? Porque a adoração de anjos eram no antigo pacto. Os anjos eram ministros a favor dos que ainda iam herdar a salvação. Nós já herdamos, somos herdeiros de Cristo. Paulo disse que ninguém afirme que vocês estão perdidos, porque vocês se recusam a adorar anjos, como dizem ele que vocês devem. Dizem que tiveram uma visão e por isso sabem que vocês têm que fazer isso. Esses homens vaidosos têm uma imaginação muito esperta. Versículo 20. Mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça, a qual todos nós, que somos o seu corpo, estamos unidos, porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos dele a nutrição e a força. Maravilhoso, perfeito, claro, gostoso até de ler. Um entendimento desse aqui dá vontade até de você falar uala! Dá vontade até de você falar berimbau. Hoje não precisa. Tá lindo, tá gostoso. Continuo mais um minutinho? Continuo? Quer ler mais um pouquinho? Quer? 21. Já que vocês... Ficou grande, né? Vou diminuir. Já que vocês, por assim dizer, morreram com Cristo, e isto os libertou de seguirem as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo,
fazendo bem e obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda preso a preceitos tais como, vou aumentar agora, não comer, não provar, nem mesmo tocar determinados alimentos. 23. Tais preceitos são meros ensinamentos humanos, pois o alimento foi feito para ser comido e consumido. 24. Estes preceitos, vou diminuir, estes preceitos podem parecer bons por prescrições deste tipo, exigem uma devoção séria e são humilhantes e duras para o corpo, porém não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e desejos de uma pessoa. Ela só se torna orgulhosa com tais prescrições. Este é a religião evangélica. Tais preceitos só torna a pessoa orgulhosa, mas ela não tem efeito nenhum quando aplicado numa vida para subjugar os maus pensamentos. Evangelho é a chave que abre a prisão religiosa. Nos dias de Paulo, no decurso do fundamento, a religião que predominava era a religião judaica, e os argumentos de Paulo com os seus ouvintes e com os seus leitores, a maioria eram leitores, era justamente para que eles não se submetessem a regras judaicas, a mandamentos e preceitos da lei de Moisés. Hoje mudou. Hoje a religião é evangélica, que adotou na sua homilia, que adotou na sua liturgia a observância das cerimônias judaicas, dos mandamentos judaicos e dos preceitos da lei, trazendo assim chagas purulentas para o corpo de Cristo, humilhando, trazendo o cativo, escravizando e manipulando a tão amada Igreja de Cristo. Mas graças a Deus, porque este canal, assim como todos os outros que pregam o Evangelho da Graça, tem evoluído, tem crescido, recebendo nutrientes da cabeça para trazer até a vocês argumento forte e sólido para dizer com toda veemência e autoridade no Espírito de Cristo que nós fomos enganados, manipulados e nos deram espelhos e vimos uma religião doente. Só quem se privilegiou foi os seus algozes. Enriqueceram, estão aí hoje acuados com a verdadeira mensagem do Evangelho. Não se permita mais a observar a lei cerimonial, as leis judaicas, pois foi exatamente para isto que Cristo se manifestou lá naquele madeiro, se manifestou na sua parousia no ano 70, removendo o primeiro pacto e estabelecendo o novo, te fazendo livre para você entender que nele você está aperfeiçoado. É assim que eu prego, é assim que eu explano, é assim que eu vou discorrendo com o Evangelho, na larga estrada da vida, enquanto ando no novo e vivo caminho e a humanidade segue o seu curso. Vou ficando por aqui. O meu nome é Geraldo Moraes. Até amanhã, querendo Pai. Assim é, graça e paz.